Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Esse domingo maravilhoso, domingo de ceia do Senhor, você é nosso convidado, aleluia. Seja muito bem-vindo para essa live, para esse culto, em nome de Jesus. Vamos cultuar o Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus, o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. É uma satisfação, aleluia, um temor, aleluia, de nós estarmos aqui para pregar o Evangelho da Palavra do Senhor, para falar do Teu Reino, para falar da Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E hoje é um dia especial, o dia da ceia do Senhor, a ceia do Senhor no último momento que o Senhor ia ser crucificado, aleluia. No último momento, ele celebrou a ceia do Senhor para os seus discípulos. E hoje, em memória, nós estaremos celebrando também a ceia do Senhor, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia! Você é o nosso convidado, em nome de Jesus, e nós estaremos todos juntos, meditando na palavra do Senhor, e meditando e participando da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Quero cumprimentar já o Japão com bom dia, aleluia, o Ohayou gozaimasu, glória a Deus, bom dia a todos os japoneses, a todos os brasileiros, toda a igreja estabelecida aqui, pastores e pastoras amigos nossos que estão aqui no Japão, com suas igrejas, que nós possamos pregar o Evangelho, a palavra de Deus a todas essas criaturas, para que eles venham se converter em nome de Jesus. Cumprimento o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os brasileiros, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras amigos aí no Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, até que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar a sua noiva, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, lá na África. Cumprimento todos os pastores e missionários envolvidos com o trabalho aí, aleluia. Que Deus abençoe as suas vidas, que Deus multiplique tudo nas suas vidas, para que vocês possam levar a palavra do Senhor a esse povo aí na África. Cumprimento meu amigo Lazemi, mestre da melodia, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Para dar início aqui ao culto de hoje, vamos fazer uma oração já em nome de Jesus, pedindo permissão ao nosso Deus, aleluia, e agradecendo a Ele por nós estarmos aqui, aleluia, para que nós venhamos participar da ceia do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, aleluia. Nesse momento nós abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, meu Deus, a nossa consciência, o nosso subconsciente, e entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Pedimos permissão, Senhor, para pregar o teu Evangelho, a tua palavra, falar do teu reino, Senhor. E pedimos ao Espírito Santo que venha revelar a palavra para todos nós, nos ensinar a orar como convém, nos ensinar a meditar na palavra de Deus, e que ela venha revelada pelo Senhor Espírito Santo e toque no coração de todos nós e possamos viver a palavra, aleluia, possamos seguir os caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que a palavra do Senhor venha adentrar sobre o nosso coração para transformar nossas vidas e transformar a vida dos teus filhos que vamos assistir. Abençoe a todos eles, Pai, derrama as bênçãos sobre a tua casa, em nome de Jesus, e os teus filhos vão ser alcançados e abençoados pelo poder do Senhor. Hoje é um dia especial, em memória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar a ceia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos já dar início, em nome de Jesus Cristo, ao culto com a introdução, em Salmo 116, versículo 1 ao versículo 19, pega a sua Bíblia, seu celular, sua iPad, abre lá no aplicativo, e vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus, amém, aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos então aqui abrir em Salmo 116, que diz assim: Salmo de ações de graças. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. O que chama a atenção aqui de nós e que vai falar conosco o nosso coração é o versículo 13, ou verso 13, aleluia, que fala a respeito da ceia do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. E hoje nós vamos participar do cálice do Senhor, aleluia, o último cálice que ele tomou antes de ser crucificado, junto com os seus discípulos, aleluia, e partiu o pão. Celebrou a ceia do Senhor, e hoje, em memória a ele, estaremos celebrando também em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir lá na palavra do Senhor, João capítulo 1, João capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 51, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Você que está aí para nos assistir, nos acompanhar, abre lá em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 51, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, minha filha, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E João aqui fala assim, irmãos, a encarnação do Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é a palavra, né? Então, hoje nós estaremos em memória, relembrando Ele, mas todos os dias nós temos que lembrar do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós temos que estar na presença, todos os dias nós temos que estar buscando a Ele e fazendo a vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer no intermédio dele, por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Vamos meditar aqui nesse versículo, no versículo 14, em nome de Jesus Cristo, a respeito da encarnação do Verbo, a respeito de Jesus Cristo, aleluia. Esse maravilhoso Deus está sentado à direita do Pai, esse maravilhoso Deus que deu sua vida por todos nós, aleluia, se entregou por todos nós na cruz, morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está no meio de nós, Ele vive conosco, desde o princípio Ele sempre foi Deus, desde a fundação Ele sempre foi Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele, tudo é dele, e nós também somos dele. Ele nos trouxe a luz, para que elas resplandecem nas trevas, aleluia. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Você crente, não tenha dúvida, você crente, não passe por desapercebido, que você é a luz do mundo e o sol da terra. Você dá sabor como sal, e você é a luz, onde você coloca a planta do pé, você ilumina, aleluia, por causa dele, por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Verbo que veio, ele encarnado, aleluia. O Verbo, ele foi feito por ele todas as coisas, e por intermédio dele, sem ele, nada que foi feito se fez. Por quê? Nada foi feito, porque tudo foi feito por ele, porque ele foi o único que chegou junto ao Pai e falou: Pai, dê mais uma chance para eles, eu vou comprá-los para mim, aleluia, eu vou assinar essa escritura e vou querer eles para mim, aleluia. É como você vai comprar alguma coisa, vai comprar um terreno, você assina uma escritura e você toma posse daquela escritura, você toma posse daquele terreno, você toma posse daquela casa, você toma posse daquele carro, você assina algo que vai ficar o resto da vida com você, e depois você pode passar para frente para os seus entes queridos, aleluia. Foi o que Jesus fez. Pai, eu quero eles para mim, dá mais uma chance para eles. Tá bom, meu filho, mas desde que você passe pela prova, ou seja, pelo cálice, aleluia. Ei, Deus poderoso, e o cálice não ia ser fácil. Jesus sabia disso, mas Ele deu a vida por você, deu a vida por mim, Ele derramou o sangue dele na cruz, aleluia, aleluia. Teve um momento que ele sabia que antes disso ele foi orar no Monte das Oliveiras, levou João, Pedro, aleluia, e Tiago, acompanhando com ele, esses três foram para o Monte das Oliveiras, e lá pediu para que eles ficassem em algum lugar, e ele foi mais para frente, e orando, falando com Deus. Ele, como o Pai, onisciente, onipresente, onipotente, ele enxergou o cálice que ele ia tomar. Eita Deus, por causa de você, por causa de mim.
Mas ele falou: Senhor, depois de ter orado, ele chegou tão angustiado que ele chegou a suar sangue. Eita Deus! E ele chegar a suar sangue, ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aleluia. Essa foi a primeira oração dele. Aleluia. Ele voltando lá para os seus discípulos, estavam dormindo, que já era madrugada. E dormindo nessa madrugada, eles ficaram numa situação que Jesus falou assim: vocês não podem vigiar pelo menos por 1 hora, enquanto eu oro? Orai e vigiai, ele falou para os seus discípulos. E ele voltou pela segunda vez e foi orar. E na oração ele falou assim: que não seja feita a minha vontade, meu Pai, que seja feita a sua. O Pai não atendeu o pedido dele de passar o cálice para frente. Ele teria que tomar o cálice, ele teria que derramar o sangue, ele teria que entregar a sua carne, ele teria que entregar por você e por mim. Aleluia. Pela compra que ele ia fazer, pela assinatura, aleluia, a assinatura que ele ia fazer para nos comprar, para ter nós com ele, para estarmos com ele, para nós reconhecermos a ele, para que nós possamos fazer a vontade do Pai, da mesma forma que ele teria que fazer a vontade do Pai, em obediência. Aleluia. Não é fácil ser crente, não é fácil aceitar esse reino ao qual nós vamos entrar na eternidade. Temos que nos santificar, nos purificar. Jesus foi além disso. Ele teria que se entregar de corpo, alma e espírito, para que pudesse estar junto com o Pai. Aleluia. E nós, na semana que vem, estaremos participando, estaremos fazendo uma marcha para Jesus. Na semana que vem, no sábado, no dia 14, estaremos fazendo uma marcha para Jesus aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, o qual nós estaremos honrando o nome do Senhor Jesus Cristo, para mostrar para esse povo, para mostrar para essa nação japonesa, que nós amamos a Jesus, entregamos nossa vida a Jesus, somos crentes e vamos honrar Ele, fazendo uma marcha para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. É sábado, dia 14, às 13h30, estaremos caminhando na cidade de Hamamatsu, para mostrar, todo o Japão estará fazendo essa marcha, o Brasil estará fazendo essa marcha, muitos países estarão fazendo essa marcha, em reconhecimento a Jesus. Pode voltar aqui a palavra. E aqui hoje nós estamos perante a celebração da ceia do Senhor, em memória do Senhor, pela entrega dele por nós. Aleluia. Versículo 4 diz assim: todas as coisas foram, versículo 3, perdão, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a sua luz, ele é a minha luz, ele é a luz da humanidade, ele é a luz de todos nós, ele que está conosco, para que nós não venhamos cair nas mãos das trevas. Aleluia, glória a Deus. A luz se resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Jesus, que comprou nós pelo teu sangue na cruz, derramou o teu sangue na cruz por você e por mim, aleluia, para que nós pudéssemos hoje não ser tentados pela luz. Por isso que ele fala: orai e vigiai. Por isso que ele falou para os seus discípulos: ore e vigie. Por quê? Porque as trevas estão em derredor de todos nós. No mundo jaz o maligno.
Porque se você não orar, se você não se revestir de oração, se você não se revestir da presença de Deus, se você não aceitar esse Jesus como o único fez Salvador da sua vida, aleluia, as trevas estarão entrando na sua vida, na sua família, para destruir você, para destruir a sua família. Então, nesse inteirinho, houve um homem que tiveram um encontro quando Maria estava grávida de Jesus, e a sua prima Isabel grávida de João Batista. Quando se encontraram em suas casas, Maria foi visitar a sua prima. As barrigas que estavam com as crianças, aleluia, se moveram. O Espírito se moveu. Aquilo foi tremendo. Aquilo foi maravilhoso. E diz a palavra do Senhor nessa manhã que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Jesus. Era João, perdão. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio com testemunho para testificar a respeito da luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então João veio à frente. João foi enviado para que pudesse abrir os caminhos para Jesus, para que ele pudesse batizar no Rio Jordão as pessoas e falarem: se arrepende dos seus pecados, se arrepende e seja batizado por mim hoje nas águas do Rio Jordão. Mas vem um após mim, que é o primo dele, que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que comprou a todos vocês com a escritura do reino, que vai batizar vocês não só com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Haverá uma mudança no mundo inteiro, haverá uma mudança em todas as nações, haverá uma transformação no homem, na humanidade. Versículo 11 diz que João não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio à frente para testificar da luz. Olha, se arrependem, que vem vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem vindo aí o Filho de Deus. É isso que João Batista falava no Rio Jordão. Versículo 9: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Você crê que essa luz de Jesus, que é diferente dessa luz normal que está acesa aqui, é uma luz espiritual que vem para iluminar o teu espírito, para te fortalecer, para mudar os seus pensamentos, as suas manias, os seus problemas, as coisas do mundo que não vão te interessar e não te interessa, porque o que interessa é uma vida espiritual com Jesus, com o Verbo, com o Senhor, porque Ele te comprou por um preço caríssimo, pelo sangue carmesim dele derramado na cruz, pelo sofrimento de Jesus. Aleluia. Versículo 10: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aleluia. Quem é do mundo não conhece Jesus, quem é do mundo não aceita Jesus. Mas como você é do reino, eita Deus poderoso, como você é do reino, como você entende que tem uma vida após essa, que você só está peregrinando aqui nesse mundo, você só está de passagem nesse mundo, e sabe que você tem uma vida eterna, você não tem medo de morrer, porque você sabe que você vai viver lá eternamente
no céu com o Senhor, aleluia, que Jesus está te esperando, então você entende quem é o Verbo, você entende que o mundo foi feito por intermédio dele, desde a fundação do mundo. Jesus já existia, o Filho já existia, o Espírito Santo já existia, porque lá em Gênesis diz que quando Deus começou a criar as coisas do mundo, o Espírito Santo pairava sobre as águas, porque a terra não tinha forma, era um abismo, não tinha nada, mas sobre as águas pairava o Espírito Santo. Por isso que João fala: vai vir um após mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Até hoje ninguém entendeu ainda a sabedoria e a inteligência que Deus nos deu. Se você entender isso, se Ele me deu sabedoria, me deu inteligência, se eu estou nos caminhos do Senhor, se eu ando com Ele, creio nele, então eu sei que esse mundo aqui não é meu. Esse mundo aqui não é para mim ficar nesse mundo. Só estou aqui de passagem, só estou peregrinando, só estou aqui, mas eu vou ter que ficar no outro da eternidade, junto com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, adorando, glorificando e exaltando. Santo, santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Assim como estão os 24 Siões, lá já falando: santo, santo, 24 horas sem parar. Santo, santo é o Senhor, Senhor dos exércitos. Aleluia. Sem problema, sem conta para pagar, sem perseguição, sem dor de cabeça, sem doença. Ei, o que você acha de uma vida dessa? Você precisar comer, beber água, você precisar dormir. É um corpo glorificado. Mesmo o corpo de Jesus, Ele falou que nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Aleluia. Com o corpo glorificado, com um corpo que ultrapassa a parede sem precisar abrir a porta. E aí, você crê nisso? Você sente isso? Você vive isso aqui na terra? Quem é você, crente? Quem é você? Que muitas vezes não dá importância ao sobrenatural, só dá importância àquilo que você vê e apalpa. Se você apalpar esse copo, você sabe que é um copo. Aleluia. Se você olhar para dentro dele, tem uma água. Aí você vai perguntar: por que a água está fazendo aí dentro? E por que ela está aprisionada? Essa mesma água que você está vendo aqui dentro é a água que o Espírito Santo pairava sobre ela lá no princípio. E sem essa água aqui você não vive. Sem essa água aqui a humanidade não vive. Sem essa água aqui não existe nada que nós não podemos fazer, que nós possamos fazer sem a água. Plantação vai água, seu corpo vai água 70%. A água mata a sede dos animais, mata a sede nossa. A água lava, transforma. Se existe uma sujeira, a água vem e lava. A água lava nossos pecados. Então, essa água, você crente, não creia naquilo que o homem criou, que é o copo de vidro, mas creia o que está dentro do copo de vidro, que é a água.
Aleluia. Porque ele diz assim, versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Sabe como que você tem que andar, crente? Você tem que andar com a mente de Cristo. Você tem que andar 24 horas pensando mais nas coisas lá do alto do que as coisas terrenas. Você não deve depender das coisas terrenas, deve depender das coisas do alto, espirituais. Você deve andar purificado, como a água purifica, como a água é purificada. Você deve andar 24 horas na presença de Deus, com a mente do Senhor. Paulo fala isso: eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Aleluia. Viver é Cristo, morrer é lucro. Todo crente não deve pensar dessa forma: se eu morrer, para onde eu vou? Se morrer é lucro, porque você sabe que você vai para uma vida eterna. Você vai ficar dormindo lá no seio que Jesus escolheu, para quando ele vir buscar a sua noiva, você vai ressuscitar com o corpo glorificado. Aleluia. Mas desde que você ouve esse versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. O que Paulo falou para aquele carcereiro lá? Ele perguntou: o que eu devo fazer? Porque na verdade ele teria que se matar, porque as portas das cadeias se abriram com um terremoto, porque eles estavam louvando de madrugada, e aí eles estavam todos lá, e o carcereiro era o responsável, e naquela época ele teria que se decapitar. Mas Jesus, ele pegou a espada, quando tirou a espada para se decapitar, Paulo falou: não faça nada para você, não faça nada, estamos todos aqui. Porque se eles tivessem fugido, ele teria que se matar, porque senão ele ia ser decapitado. E ele perguntou para Paulo: o que eu devo fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aleluia. E se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você que está nos assistindo, crente, você tem família? Se você crer, será salvo tu e tua casa. Mulher, homem, jovens. Aleluia. Hoje nós lendo aqui, hoje nós pregando, você talvez saia do culto, talvez saia da pregação e fala assim: ah, tem tempo para tudo. Não, não tem tempo para mais nada. Eu posso fazer isso, fazer aquilo, que depois eu vou ali, oro, peço perdão para o Senhor e aí fica tudo certo. Não é assim. Eu vou no culto e fico lá na pregação, vou lá na igreja, fico lá 1h30 na igreja, ouvo a pregação, estou fazendo a comunhão com os irmãos, já estou salvo. Não, maneira nenhuma. É 24 horas na presença de Deus, é 24 horas debaixo da proteção, é 24 horas se arrependendo, é 24 horas glorificando e exaltando o nome do Senhor, é 24 horas meditando na palavra de Deus, é 24 horas ligado no reino de Deus. Por quê? Porque ele diz assim no versículo 13: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você tem que nascer de Deus. Você tem que viver. Aleluia. Você não nasceu do sangue nem da carne. Glória a Deus. Você é espírito. Tem um espírito que foi assoprado dentro de você, que é o Espírito de Deus.
Você está me entendendo? É um Espírito que faz soprar, senão você não estaria aí andando, eu não estaria aqui pregando a palavra, eu não estaria aqui ligado no Reino de Deus, eu não tinha sido escolhido para pregar a palavra de Deus. Você não seria escolhido para estar sentado aí na igreja, você não seria escolhido para estar assistindo essa live. Aleluia. Então tem alguma coisa que toca dentro de você, que mexe com a tua carne, com o teu sangue, que é o sangue de Jesus, que é a presença, que é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque ele diz aqui no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. O Verbo habitou entre nós, o Verbo está com você, o Verbo existe em você. Aleluia. Você tem que dar glória a Deus todos os dias. Você tem que aceitar, você tem que olhar assim para o céu, olhar para as coisas que Deus criou e falar assim: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor olha, eu não sei nem o que falar para te agradecer. E tão agradecido que eu estou do Senhor existir na minha vida, do Senhor estar comigo, do Senhor me livrar das coisas que acontecem nesse mundo. Aleluia. Dos milagres que o Senhor já me entregou, do Senhor me tirar do lamaçal, da sarjeta, do Senhor abrir a minha mente para que eu possa viver feliz na tua presença, fazer a tua vontade, meditar na tua palavra, guardar a tua palavra, viver com o Senhor, andar nos teus caminhos, feliz, alegre, satisfeito, aleluia, no livramento, na luz do Senhor. O Senhor me disse que eu sou o sol da terra, eu dou o sabor, aleluia. Eu abraço o meu irmão, eu gosto do meu irmão, eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu amo meus inimigos, aleluia. Eu oro por eles, eu oro pela nação, eu ajudo o necessitado, aleluia. Eu faço a vontade do Senhor, eu ando nos caminhos do Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo sobre a minha vida, eu quero receber um dom do Senhor para que eu possa ser útil na tua obra, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, como eu tenho necessitado, como eu estou necessitado disso, como eu tenho vontade disso, como eu quero isso na minha vida, uma mudança, uma transformação, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa, meu Deus, alimentar esse povo, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Meu Pai, olhe para mim, Senhor, olhe para a minha vida e veja, sonda o meu coração. É isso que nós temos que falar todos os dias e agradecer sempre. Estou grato pelo que o Senhor tem feito, aleluia. Estou grato por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, que eu sei que tem plano, propósitos sobre a minha vida que ainda não se cumpriram, coisas grandes e ocultas que eu sei que o Senhor vai me mostrar ainda, aleluia. Só de olhar para sua criação, pelo mar, para a lua, para as estrelas, por esse céu, e eu viver aqui nisto, essa atmosfera, eu estar aqui vivo, com saúde, só isso, Senhor, já eu te agradeço todos os dias. Eu quero somente te amar, te adorar, te glorificar, aleluia. Eu sei que o Senhor é invisível, mas o Senhor é real na minha vida, o Senhor é real no meu coração, o Senhor é real, o Senhor é tremendo, o seu amor me constrange, a tua palavra me muda tudo, a tua palavra me deixa numa situação que eu tenho vontade de te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor, aleluia. João Batista fala isso, o testemunho de João Batista é tremendo, aleluia. Ele que nem precisava fazer isso, nem precisava falar isso, porque ele é primo do filho do Pai, ele é primo de Jesus,
E o testemunho de João é João, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aleluia. Quando eu falo que Jesus já veio desde a fundação, ele já existia antes de João, antes de nós, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes de Noé. Aleluia. Ele já existia, e ele existe, e ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Aleluia. Você recebeu a graça. Jesus, quando morreu na cruz, entregou e nos comprou pelo teu sangue. Aleluia. Você recebeu a graça de Jesus. A graça você recebeu de graça. Ele não perguntou para você se você quer ou deixa de querer. Ele simplesmente te entregou a graça. Não foi só para você, para todos aqueles que são pecadores, para todos aqueles que transgrediram a lei. Ele entregou a graça para todos. A graça está aí, para quem quer viver ela, para quem quer estar com ela. Aleluia. Ele é a graça. Versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça é a verdade e vieram por meio de Jesus Cristo. A graça é a verdade. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você tem interesse de conhecer o Pai, de entrar no reino após receber a sua salvação, ter uma vida eterna no reino de Deus, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Você tem que andar com Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aleluia. Você crê nisto? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Se você crê, você será salvo. É isso que ele veio para revelar o Pai. E muitos não o aceitaram, muitos não creram e não creiam até hoje. Mas todos vão ter que crer. Olha, pensa bem. Olha para dentro de você e fala assim: meu Deus, todos vão ter que crer. Por quê? Você está ciente. Você está ciente que se vir um terremoto, destrói tudo. A tua casa, teus entes queridos, seus animais, aquelas coisas que você comprou, carro, móveis novos, tudo destrói, acaba. Um tufão, um maremoto, uma tsunami, uma guerra, tudo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então o crente tem que se preparar, já desde o ventre da tua mãe. O crente já tem que andar na presença. O crente já tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como único e salvador de sua vida. Aleluia. Às vezes você fala assim para você mesmo lá para dentro: mas eu já sou isso, eu já faço isso, eu já faço isso. O riquinho chegou para Jesus: o que eu devo fazer para te seguir, Senhor? Você conhece os mandamentos? Tudo isso aí eu já sei. Não matarás, não furtarás, já sei tudo isso aí. Então vende todas as suas propriedades e entrega aos pobres. Ele aceitou isso? Não, ele virou as costas e foi embora.
Você está me entendendo? Jesus está dizendo, Jesus está falando lá em Apocalipse, na revelação que João teve na ilha de Pátios, aleluia, que Jesus vai vir com espada de ferro. Pensa, é para dar no lombo mesmo, é para arrebentar, para acabar. Não vai ter como você ter mais uma oportunidade. Vai ser oportunidade única, hoje, ainda hoje. Vai ser a oportunidade única de você aceitar Jesus como único Senhor e Salvador na sua vida e andar nos caminhos dele. Porque você vai se tornar luz e sal da terra. Então está na hora de você analisar, pensar. É claro, você vai pecar, você vai fazer isso, fazer aquilo, mas você vai se arrepender. Porque o Espírito Santo que está em você vai te acusar, vai falar para você: olha, isso aí você não deve fazer. Se você o fez, se arrependa e não faça mais. Então, não se preocupe com essas coisas. Deus conhece que você é fraco, que você precisa da misericórdia de Deus. Por isso que nós recebemos a graça. Aleluia. A graça vem de graça, mas a misericórdia não. A misericórdia você tem que pedir. Você tem que se arrepender e pedir a misericórdia de Deus. Aleluia. Eu pequei mesmo e vou pecar e não estou nem aí, porque esse Deus não existe. Vai nessa. Depois a gente se encontra e você vai ver que não é nada disso. Eu vou continuar no pecado. Ninguém me tira. Quantos evangelismos nós já fizemos e pessoas não aceitam, não abrem a porta para a gente entrar, não aceitam o que você está falando, não aceitam a palavra, não aceitam que você é de Jesus. Quantas pessoas já me passou dessa forma e ainda passa hoje, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. A Bíblia diz que muitos se esfriarão nesse tempo, mas nós estamos aqui para falar para você não se esfriar, para você continuar. Sai desse pecado, pede misericórdia de Deus, se arrependa e volta para os braços de Jesus. O tempo está chegando, o dia dele está chegando. João Batista já 2000 anos atrás explicava e ensinava lá no Rio Jordão. Agora hoje você precisa tomar muito cuidado, porque o que estão oferecendo é tudo aquilo que nós gostamos. Você tem acesso agora ao mundo inteiro com o seu celular. Então vigia, crente, vigia para não entrar no pecado eterno e você não entrar no reino de Deus. Por isso da nossa marcha para Jesus, por isso que nós estamos comentando, por isso que nós estamos falando para todos vocês. Aqui no Japão nós vamos fazer a marcha para Jesus. Sábado que vem às 13h30 nós estaremos marchando, caminhando e anunciando a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Salvador. 2025, irmãos. Aleluia. Você crente, você de igreja, você deve atentar para isso. Eu não vou ter tempo porque eu tenho um compromisso. Olha, se eu fosse você, deixava seu compromisso, adiava, ia lá marchar, adorar o Senhor, porque nós estaremos no planeta dele, nós estaremos lá fora, não é mais dentro de 4 paredes, vai estar lá fora, nós adorando, glorificando, mostrando para o povo que precisa buscar esse Jesus, que precisa estar na presença do Senhor, que precisa adorá-lo e glorificá-lo. Amém? Glória a Deus. E João Batista repete o seu testemunho, versículo 19:
Aleluia. Irmão, ele deu um testemunho de Jesus, aquele povo do Rio Jordão. Mas ele repete. É como a palavra do Senhor. Você já ouviu essa pregação aqui, várias vezes até, inclusive. Mas agora você está ouvindo de novo e você já está sentindo uma revelação no teu coração. Porque o Espírito Santo revela para nós. Nós somos transformados, como Paulo fala, de glória em glória. Então a unção de ontem não é a mesma unção de hoje. A unção de amanhã não vai ser a mesma unção de hoje. Aleluia. Então nós temos que aprender isto. Aí eu já ouvi essa palavra. Eu já sei como é que é. A palavra de Deus não enjoa ninguém. Certo? E quando você ouve várias vezes, ela te revela e te transforma. E te fortalece cada vez mais. João Batista repete seu testemunho. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Pensa bem, você encontra a pessoa lá no Rio Jordão batizando todo mundo, vestido de pele de carmelo, aleluia, cabeludo, barbudo, aquele cabelo que pessoa que dorme no mato fica todo duro, certo? Sem aparência, sem nada, como Isaías disse de Jesus lá no teu capítulo, não sei se é 53, 54, que ele não tinha aparência, não tinha formosura, aleluia, estava falando de Jesus. E aqui João Batista, que aparece, ele comia no deserto, né? Gafanhoto e mel silvestre. Quer dizer, você esperava do que alguém dessa forma? E os judeus aqui que andavam vestido tudo bonitão, roupas boas, roupas maravilhosas, ouro pendurado, né? Perguntaram: quem és tu? Porque o povo fazia fila para ser batizado nas águas. O povo fazia fila para saber quem é aquele personagem que fala tão bem e é usado por Deus, que batizava o povo e pedia para arrependimento dos seus pecados. Quem és tu? Ele confessou, João. Eu não nego. Confessou: eu não sou Cristo. Certo? Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Aleluia. João simplesmente disse: eu não sou nada, absolutamente nada, eu só vim aqui para falar do Senhor. Eu só vim aqui, eu sou uma voz que clama no deserto, para que você venha endireitar o caminho do Senhor. Ele está falando de Jesus. Ele veio à frente para anunciar, ele veio à frente para mostrar, ele veio à frente para colocar na tua mente, no teu íntimo, no teu espírito, para você endireitar os seus caminhos. E hoje é o que mais precisa em nós, é endireitar os nossos caminhos. É endireitar nossos caminhos. Muitos estão indo para o caminho, não é o caminho estreito, o caminho largo. Muitos querem entrar pela porta larga, sabe? E muitos estão com um pé no caminho estreito e um pé no caminho largo.
achando que isso vai dar certo. Mas não vai. Você tem uma escolha: ou você creia no Senhor Jesus Cristo, ou você não crê. Versículo 24: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram: então, por que batizas, se não é Cristo, nem Elias, e nem profeta? Respondeu-lhe João: ei, olha que maravilha, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Tá, Deus poderoso, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as sandálias, as correias das sandálias. Aleluia. João foi enviado, e quando eles se separaram, João veio direcionado pelo Espírito Santo e dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Jesus já andava no meio do povo. Ei, Jesus era uma pessoa comum como qualquer um deles, cabelo comprido naquela época, barbudo, uma roupa normal como deles. Ele já estava no meio deles, ele já andava no meio deles. Jesus, amém? Ele já andava no meio deles, e hoje ele, Espírito, anda no meio de nós. Ele fala: vocês não conhecem, o qual veio após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Glória a Deus. Essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos, até aqui nós estamos lendo a palavra do Senhor. Aleluia. E nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Então, até aqui, o Senhor toque no teu coração, e que você realmente reconheça Jesus como o único e Salvador de sua vida, e você aceite Ele e anda nos caminhos deles. Depois você continua lendo até o 51, que tudo praticamente é a mesma coisa em nome de Jesus Cristo. Você continua lendo, você continua buscando em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória para o Senhor. Eu só vou ler aqui o batismo de Jesus, no versículo 32, que esse é interessante para que nós possamos entender por que nós somos batizados. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com ele o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Quando João foi batizar ele, que ele chegou à beira do Rio Jordão, ele já estava no meio do povo. Chegou à beira do Rio Jordão, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João falou para ele: eu que devo ser batizado por você, não eu te batizar. Ele falou assim: não, faça para cumprir as Escrituras. E ao emergir Jesus nas águas, ele subiu, a pomba sentou sobre ele, que é representada pelo Espírito Santo, e o céu se abriu, e Deus falou: esse é meu filho, de quem eu me comprazo. Aleluia. Até aqui, glória a Deus. Se você não foi batizado ainda, procura o batismo nas águas, procura o batismo no Espírito Santo, para que você se aproxime cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. A palavra nos ensina isso, e você que é crente deve buscar isso em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração, vamos agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra, e depois nós já estaremos encerrando, porque nós em seguida estaremos ministrando a ceia do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha,
Nós te amamos, te adoramos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o teu Evangelho aqui no Japão, Senhor. O Senhor continue conosco, nos abençoando, nos dando força, que o Espírito Santo continue nos revelando a palavra, para que a palavra venha tocar no coração dos teus filhos, aquelas pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, que tudo seja conforme a tua vontade, o teu querer, que tudo seja com a sua direção, Senhor. Meu Deus, toca o teu poder sobre essas vidas, sobre essas famílias, abençoando, transformando, curando, libertando, que todos possam reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, que todos possam entregar suas vidas ao Senhor, toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar, que todas as nações, Senhor, seja pregado o Evangelho e a palavra do Senhor, e todos possam aceitar através, Senhor meu Deus, das redes sociais, através das lives, através das igrejas, que toda pessoa possa, Senhor, abrir seu coração e receber o Senhor como o único Salvador de suas vidas e confessar o Senhor Jesus Cristo sobre suas vidas. Meu Deus, abençoe essas famílias, abençoe, estende as mãos a cada vida, a cada família, estende a mão a cada crente, meu Deus, que desviou, a cada, meu Deus, pastor que deixou o púlpito, estende suas mãos para que eles possam voltar e pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos fazer a tua vontade, o teu querer, andar na mente do Senhor e fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, cura aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, necessitam. Estende as mãos a essas vidas, Pai, que estão na UTI, nos hospitais, e eles venham ser curados através do teu poder, em nome de Jesus Cristo. E que a vida espiritual de cada um venha se renovar com a palavra do Senhor, e eles venham meditar na palavra do Senhor e conhecer o Senhor assim como nós conhecemos e estamos na tua presença. Toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Nós pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estende suas mãos no ministério apostólica. Vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo e nós já estaremos ministrando a ceia do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Criador, aleluia, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, Deus acompanhe. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora, até quinta-feira às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, no sábado nós estaremos fazendo a marcha para Jesus aqui na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, na província de Shizuoka, em nome de Jesus. Seja convidado nosso, em nome de Jesus. Deus abençoe e dê uma semana de vitória a todos vocês. Um beijo no coração. Tchau.